Acharam aí, 2 Timóteo 2,19, vamos lá. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. Esse é o nosso tema. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que o Senhor reuniu neste lugar. Que o Senhor possa estar abençoando todos que vão ouvir esta pregação, quer seja aqui no templo, quer seja pela internet, quer seja por qualquer meio que o Senhor levar esta mensagem. Que o Senhor possa falar grandemente ao coração de todos. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Ser conhecido de Deus é uma experiência espiritual da qual depende a nossa própria salvação. Paulo entendeu a importância de ser conhecido de Deus. Paulo escreveu assim: mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. No dizer de Paulo, isso aqui é Gálatas 4:9, no dizer dele, conhecer a Deus é algo muito importante, mas antes de conhecermos a Deus, ainda é mais importante termos a certeza de que Deus nos conhece. Porque todos falam de Deus, nós temos um livro de revelação sobre Deus, então não é difícil conhecer a Deus. Mas, do outro lado, fica uma pergunta: e Deus também me conhece? Paulo também escreveu em 2 Coríntios 2,9: como desconhecidos entre os homens, mas sendo bem conhecidos. Claro que Paulo falava da sua missão, que não era reconhecida por todos, nem ele mesmo era também conhecido de todos. Então ele diz como desconhecidos, mas bem conhecidos. O apóstolo Paulo tinha a certeza de que ele era bem conhecido de Deus. Em termos gerais, Deus conhece todos os homens, porém ele só conhece como sendo seus um pequeno grupo de pessoas. E aí você tem que voltar a lembrar das palavras do versículo que lemos. A Bíblia diz que o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, qual é o grupo de pessoas que estão sobre a terra hoje, vivendo no planeta Terra, no século 21, neste presente momento, que Deus conhece? Deus conhece como seus aqueles que se apartam da iniquidade. Nem mesmo a religiosidade pode tornar um homem conhecido de Deus. É bom sabermos disso. Não é o fato de estarmos aliados a uma igreja, a uma religião, que nos torna conhecidos de Deus. Não, até é muito perigoso ficar confiado nesse fundamento. Porque o Senhor Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia. Olha, essas pessoas aqui não apenas estavam filiadas à religiosidade, mas praticavam atos religiosos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui parece haver um paradoxo, né? Uma coisa contraditória, que alguém poderia perguntar: pastor, mas como uma pessoa ora em nome de Jesus, como uma pessoa expulsa, às vezes até demônios em nome de Jesus, e faz maravilhas no seu nome, e o Senhor Jesus vai dizer que não o conhece, nunca vos conheci.
e que eles praticavam a iniquidade. Como é que pode uma pessoa estar praticando iniquidade e ainda assim estar orando em nome de Jesus, expulsando demônios? Não tem paradoxo aqui. Acontece que há uns princípios espirituais que funcionam quando invocados. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, do universo, que disser, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o mal não vai obedecer, não é aquela pessoa que disse, eu repreendo, mas é quando ele invoca o nome, em nome dele. O nome dá autoridade até para uma pessoa não convertida. O nome de Jesus é eficazmente poderoso. Então a pessoa não pode se iludir, diz, não, eu invoquei o nome de Jesus, eu não vou para a igreja, mas eu invoquei o nome de Jesus, eu não pratico a fé, mas eu invoquei o nome de Jesus e funcionou. Tá, mas não fique por aí, isso aí pode ser apenas uma demonstração de que Deus é misericordioso, é bondoso, mas não quer dizer que você está com a sua situação espiritual resolvida. Você apenas lançou mão de um princípio espiritual e ele funcionou porque Deus estabeleceu que assim ele funcionaria. Então isto não tem nenhuma contradição. O fato é que Jesus disse que há pessoas que acomodarão nesse círculo de religiosidade, de palavras religiosas, que acaba produzindo algum efeito espiritual. Eles vão acomodar nisso aí, mas vivendo em iniquidade. Esse é o problema. Nós temos que entender que o Senhor nos quer para Ele. A salvação de Cristo não é apenas para perdoar o pecado, mas é também para nos tirar do pecado. É para nos afastar do caminho pecaminoso. Jesus não salva no pecado, Ele salva do pecado. O Senhor disse também, isso é válido para o mesmo princípio é válido sobre aquela história das 10 virgens. E 5 virgens que não eram prudentes, eram imprudentes, que não prepararam para encontrar com o noivo. A Bíblia diz que o noivo veio, elas estavam correndo atrás de providenciar o azeite, que deveriam ter providenciado bem antes. E aí o Senhor vem, leva as 5 virgens prudentes e as imprudentes ficam. Quando elas chegam e percebem que perderam o cortejo nupcial, elas saem correndo atrás. Mas, quando chegam lá no lugar, no palácio, na casa onde haveria a festa, as bodas do cordeiro, as bodas do noivo, a porta está fechada e elas começam a bater. E a Bíblia diz que elas diziam, abre-nos a porta, mas ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Então, mais uma vez a expressão, não conheço. Oh, que Deus, nesta noite, possa conhecer todos que estão aqui dentro. Possam conhecer da forma como o Senhor Jesus quer conhecer. Esse conhecimento que Jesus quer de cada um de vocês, cada um de nós, é o conhecimento que nos coloca numa comunhão com Ele, num relacionamento de filho com Ele, de filha com Ele. Então é muito importante entender isto. Agora, para entender mesmo isso, nós temos que falar um pouquinho sobre a palavra iniquidade, porque a questão toda aqui é que alguns que estão praticando iniquidade aí na história bíblica, né, o Senhor vai dizer que não o conhece, ou seja, a iniquidade tira do homem a possibilidade de Deus conhecê-lo para a salvação. Permanecer na iniquidade impõe um afastamento de Deus, por causa da santidade, por causa da pureza de Deus. Então a iniquidade tem que ser pensada um pouco. O que é iniquidade? Primeiro, não é um pecado específico. Iniquidade não é um pecado específico. Antes, iniquidade representa o princípio ativo que move toda a maldade.
toda rebelião, toda ofensa contra Deus. O que está por trás da força dessas coisas ruins chama-se iniquidade. Chama-se iniquidade. A iniquidade é a força transgressora que domina a natureza pecaminosa que veio herdada de Adão. Todo homem nasce com essa natureza que é movida pela força da iniquidade. Iniquidade, então, ela é um mal que permeia todos os pecados. Não importa se ele seja na ordem da violência, da moral, do orgulho, a iniquidade está ali. A iniquidade é um princípio que se rebelia contra Deus, é um princípio que não se submete a Deus. Na realidade, a iniquidade tem a sua origem em Satanás. Ele é chamado de o iníquo. Paulo fala isto em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A palavra iníquo, no grego, anomos, significa sem lei. É fácil entender algumas coisas em grego. Devagarzinho, se a gente vai estudando, a gente vai aprendendo a lidar com o idioma. Claro, pelo menos naquilo que diz respeito aos estudos da Bíblia, aos ensinos que você sempre ouve. Anomos. A expressão nomos é de onde vem a palavra lei. Lei. Quando você lê lá Deuteronômio, Deutero é segundo, nomos é lei. Por isso a palavra Deuteronômio, traduzida ao pé da letra, é segunda lei. Na realidade, não é segunda lei na explicação, só no pé da letra, porque na explicação é a repetição da lei. Então a palavra nomos é lei. E quando vem o sempre o é negação. Anomos, ou seja, não lei, sem lei. A palavra iníquo, então, o homem do pecado, que Paulo chama de anticristo, ele será anomos, ele será sem lei. Ele é o originador da iniquidade. Ele se opõe a Deus em tudo. Tudo que ele faz, ele elabora, é contra a lei. Então, à medida em que a humanidade vai rompendo as regras morais, espirituais, quanto mais eles querem viver, então, dessa forma, mais iníquo eles vão se tornando. A iniquidade vai crescendo. Por isso Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria nos últimos dias. Então a iniquidade é exatamente isso. Iníquo é aquilo sem lei, né? À medida em que a humanidade vai rompendo regras morais e espirituais, ela vai se tornando mais iníqua. Esse rompimento de princípios vai afastando o homem de Deus. E automaticamente não tem como não ser de outra forma. Ao afastar-se de Deus, o homem se coloca em pé de igualdade ou aproxima-se de Satanás. Não há um meio termo, não tem jeito de dizer eu quero ficar numa zona neutra, eu não quero nem ali nem acolá. Não tem como. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim é contra mim. Então o Senhor Jesus chega e o Senhor Jesus proclama a vinda do reino de Deus. E ele disse: porém é necessário que o homem nasça de novo para entrar no reino de Deus. O novo nascimento é o milagre que dá ao homem uma nova natureza e que o põe em um novo relacionamento com Deus. Um relacionamento de filho, incluindo ele numa família espiritual, separando ele do mundo e colocando numa família, protegendo. Essa família também vai ser chamada de igreja, é claro, e a igreja, a palavra quer dizer aqueles que foram tirados para fora. Tirados para fora do quê? Do sistema mundo, dominado pela iniquidade, pela natureza decaída,
pelo espírito que opera nos filhos da desobediência. Então Deus vem e tira o homem desse sistema, desse princípio do mal, e coloca ele no seu reino. E o seu reino tem uma expressão visível na terra, chamada igreja. A igreja é a expressão visível, mas o reino de Deus é invisível. Ele está no coração, ele está no interior do homem. Mas a igreja consegue mostrar visivelmente algo deste reino. É possível ver o reino olhando para a igreja. Glória a Deus por isso. Então, o novo nascimento é o milagre que dá esta nova natureza. E também ele é chamado na Bíblia de regeneração ou de ressurreição espiritual, sendo recebido exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Um dos textos mais expressivos sobre o novo nascimento e a forma de recebê-lo, porque a primeira preocupação quando a gente fala sobre ele, é alguém perguntar: pastor, mas como realmente eu sei que nasci de novo? Então, nós temos que basear na Bíblia. O que Deus diz é que é a verdade. Então, João escreveu: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, novo nascimento é recebido pela fé em Jesus Cristo. Quem recebe Jesus Cristo, Jesus entra nele, trazendo o princípio do novo nascimento, da nova criação. Jesus é o primeiro da ressurreição. Ele é o primeiro que assumiu a modalidade da vida absoluta, da vida eterna absoluta, que acompanhará toda a nova criação de Deus. E assim, então, o Senhor entra no coração do homem quando este o recebe, trazendo este princípio, o poder da nova vida. Agora vem então a pergunta, qual é a correlação entre o novo nascimento aí e o princípio da pregação? Vamos então enumerar três pontinhos aqui, três verdades. Primeiro, o novo nascimento, ainda pegando do novo nascimento, ele é importante, porque é o único meio para se escapar do princípio da iniquidade. O princípio da iniquidade, então, é esse princípio que domina o mundo. A sociedade que se afasta de Deus, que quebra regras, que voluntariamente vira as costas para a Bíblia, não aceita a Bíblia como a palavra absoluta de Deus, e vai criando suas regras, e vai vivendo sem regras, sem normas. As suas regras é quebrar regras, né? E vai se tornando cada vez mais iníqua. Como é que escapa deste sistema? Olha, a única maneira de escapar deste mundo de iniquidade, ou que eu chamo de princípio de iniquidade, é pelo novo nascimento. O homem, ao nascer fisicamente, ele herda a natureza do pai. E esta natureza, ela já vem com o princípio da iniquidade. O homem só tem algo de Deus verdadeiramente implantado nele a partir do novo nascimento. Antes ele tem conhecimento, ele tem informações, mas ele não tem, no íntimo dele, na essência dele, ele ainda não tem a virtude, o poder de Deus. Deus o guarda, Deus o alimenta, a chuva que cai para o justo, cai para o injusto, o sol que nasce para o mal, nasce para o bom também. Todos beneficiam de muita coisa que Deus faz, mas isso não implica a questão da alma. Não implica a questão da comunhão com Deus. A comunhão com Deus é resolvida no momento em que o homem recebe Jesus. Em que ele pessoalmente diz: eu quero, eu preciso, eu quero Jesus. Naquele momento ele diz: entra no meu coração, Senhor, faz a tua obra em minha vida. Vai acontecer algo então na vida dele que não é pregador que faz, não é igreja que faz, não é líder nenhum que faz, é só Jesus quem faz. Ele vai entrar em nossa vida, vai fazer morada em nosso coração e vai criar em nós uma nova natureza, e nessa nova natureza existem novos desejos. Novos desejos, novos propósitos, novos ideais
que não tem mais a ver com aquela herança de Adão, tem a ver com a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não nasceram da carne, nem do varão, mas de Deus. Então este novo nascimento começou na sua vida, você entrou para dentro, para esse processo de transformação espiritual, desde o dia em que você disse, eu quero Jesus. Paulo diz em Romanos, capítulo 7, eu não vou ler agora, mas vou mencionar aqui o que está lá. Ele diz que o pecado, inicialmente então, havia se tornado uma lei dentro de nós. Tanto que ele fala lá, eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Ele diz, quem vai me livrar desta lei, a lei do pecado, que impõe sobre mim atitudes ruins, perversas, que eu acabo fazendo coisa ruim, que eu sei que está errado, mas acabo fazendo. E ele disse assim, olha, se eu não quero fazer, mas acabo fazendo, ele disse, então já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então é uma lei muito forte dentro do homem, a lei do pecado. Essa lei do pecado, nós só podemos ficar livre dela através de outra lei. E que lei é esta que nos liberta da lei do pecado? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha falado no capítulo 6 e 7 de Romanos, todo o capítulo 6 e 7, falando desse dilema do cristão e o pecado. Como é que nós vamos conciliar a vida cristã e esta força do pecado que está na natureza do homem desde o nascimento? Então Paulo vai explicando que Deus vai implantar uma nova natureza, o Senhor vai nos levar a entender o poder da cruz, da rendição, da entrega, para colocar o velho homem sob a cruz. Nessa identificação com Cristo, nós vamos morrer com Ele, depois nós vamos nos identificar com Ele na ressurreição, e essa ressurreição representa a nova vida, e aí ele vai explicando, no capítulo 7, ele parece dar um retorno de novo ao problema, né? E diz assim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, a força do pecado parece que ainda está por aí. A primeira coisa que o homem tem que saber é que não há condenação em Cristo. É muito importante a gente ter certeza que em Cristo nós somos perdoados, nós somos regenerados, porque é desta convicção que Deus vai fazer a obra, é dentro dessa fé. Aí ele diz no verso 2, porque a lei, aí ele vai falar de outra lei, não é mais a lei do pecado, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei é esta? A lei do Espírito de vida. Essa lei do Espírito de vida, ela começa na regeneração, começa no novo nascimento. A lei do Espírito de vida entra dentro da gente, ela é mais forte do que nós. Você tem boas intenções, mas você não consegue pô-las em prática. Mas quando você se entrega totalmente a Deus e diz, Senhor, eu me rendo a Ti, e o Espírito de Deus tem a liberdade de ter a soberania sobre a sua vida, então Ele vai ser a força motriz que vai te elevar acima da força do pecado e da carne. Já expliquei isso, igual o avião, né? O avião está lá no solo, todos os passageiros entram dentro, nenhum daqueles passageiros daria conta de dar um pulo nem 1 metro de altura se tentasse. Aí ele entra no avião, a força da gravidade que atrai ele para o centro da Terra continua sendo a mesma. Mas quando as turbinas daquele avião estiverem funcionando, aquele avião vai deslocar-se. Primeiro um pouquinho na horizontal, passeando pelas pistas, até que ele pegará uma impulsão muito violenta, muito forte, seus motores estão já acionados a toda velocidade, e então de repente ele começa a sair do solo, levando aqueles passageiros que não dava conta de saltar nem 2 metros de altura, a uma altura de quilômetros, 1 quilômetro, 2 quilômetros de altura, sei lá. E por que eles conseguiram ir tão alto agora? É porque uma lei mais forte do que a lei da gravidade
os elevou acima dela, os fez andar por cima da lei negativa que puxa para baixo, para o centro da terra. A lei do Espírito de vida é uma lei que funciona no mundo espiritual. Quando o Espírito de Deus, então, está assumindo o controle da nossa vida, isso vem pela nossa entrega. Não é pelo que você faz, é pelo que você entrega, até pelo que você talvez deixa de fazer. Porque quanto menos você se esforça para ser aquilo, mais confia no Espírito Santo, mais ele tem jeito para resolver a sua situação, né? Mas ele pode resolver a sua situação. Se é uma coisa que às vezes a gente quer ajudar e atrapalha, às vezes é exatamente nesse sentido, quando você pensa assim, como é que eu vou adquirir santidade para a minha vida? Como é que eu vou adquirir um coração limpo, uma mente limpa, se eu sou tomado a cada momento por pensamentos, por imagens, por imaginações de coisas totalmente inconvenientes? Oh, que vergonha, Senhor, que eu ainda tenho minha mente ainda tomada por tudo isto. O que eu faço? Porque quanto mais você talvez debate contra, pior fica. Então, acho que é aí que entra essa ideia de quanto menos você debate, mas quanto mais você entrega e confia, mais você fica livre daquela possessão, daquele domínio, porque o Espírito de Deus quer a sua entrega, a sua rendição a Ele, para que Ele possa desenhar dentro de você uma nova perspectiva de vida, de imaginação, de pensamentos, de sonhos, de planejamentos, excluindo o mal, excluindo aquilo que é imperfeito, impuro, e implantando aquilo que é de Deus na sua vida. Esta é a lei do Espírito de vida, te colocando acima da lei do pecado e da morte. Os homens mais santos, as mulheres mais santas são aqueles que mais se rendem a Deus. Não são os que mais debatem, né? Não são os que mais debatem, são os que mais se entregam, os que mais se rendem, descansam e começam a desfrutar dessa nova atmosfera elevada do Espírito, que está bem longe do mundo de iniquidade, que vai ficando para baixo, vai ficando aí, você vai navegando lá por cima. Glória a Deus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é aprender a andar segundo o Espírito, entregar o coração, a mente ao Espírito. E é claro, quando você quer andar em Espírito, você vai procurar a conhecer a palavra de Deus, a pensar nela, a deixar que as coisas do Senhor fluam na sua mente, porque o Espírito Santo vai trabalhar nisso tudo. E você apenas vai juntar o conteúdo que Deus vai te dando e vai colocando isso na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas maneiras de conversar. E aí isso vai te tornando a pessoa que Deus planejou que você fosse. Mas vamos para o segundo pensamento, que é rápido. O novo nascimento, ele se torna necessário, primeiro então, porque ele é a única via, o único escape que o homem tem do mundo de iniquidade, da lei da iniquidade, né? Escapar dela é a única maneira, a única via. A segunda é porque por causa do próprio homem. Você precisa do novo nascimento por causa de você mesmo, de você ser o que é. Nós temos que ficar livre de nós mesmos. Eu digo do velho homem, né? Nós temos que ficar livre dele uma hora. Ele não pode ser dominante na sua vida o tempo todo. Eu acho que tem que chegar um momento em que o velho homem tem que achar o cantinho dele. E o novo homem tem que tomar direção, tomar frente, ir adiante no reino de Deus. O pecador, irmão, olha, por que é necessário o novo nascimento para o próprio homem? Porque o pecador do jeito que nós éramos sem Deus deste mundo, nós nunca jamais suportaríamos viver no céu. Se
pudesse, não tem jeito, mas se pudesse pegar um homem sem nenhuma conversão, sem nenhuma regeneração, e pudesse pegar ele e levar para o céu, ele ia entrar em desespero lá no céu. Você fala, não, pastor, mas ninguém entraria em desespero no céu. Entraria. A natureza do homem natural, o homem sem Deus, está completamente divorciada, alheia àquilo que é o céu. O céu seria um absurdo para ele. Ele pediria para sair de lá. Você pode ter certeza. Se ele não nascer de novo, ele não está adaptado para o céu, não está em condições de céu. Ele está em condição para a terra mesmo. A condição dele é para esse mundão mesmo. Então o homem não suportaria viver no céu com sua velha natureza. Por quê? Não existe nada no céu que combine com a velha natureza. As coisas que o homem natural gosta não se encontram no céu. Imagine que você mudasse para uma cidade, né, que você fosse comprar as coisas para comer e não achasse lugar nenhum que vendesse arroz, feijão, batatinha, sal. Aí você falava, mas como é que eu vou viver aqui? Aqui não tem nada daquilo que eu como, daquilo que me alimenta, que me sustenta. Ah, Deus o livre, vou mudar daqui rapidinho, antes que eu morra. No céu, se o homem natural fosse para o céu, ele era do mesmo jeito de um homem que mudou para uma cidade que não tem nenhum grão de alimento para ele. Ele ia procurar o que alimenta ele, não ia achar. Ele ia dizer, me tirem daqui. A velha natureza precisa ser substituída pela nova natureza que Cristo nos dá. Paulo disse assim, olha, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nós temos que dizer, graças a Deus, Senhor, que o Senhor me deu um novo nascimento, e agora eu tenho certeza que eu vou amar o céu, eu vou gostar do céu, eu vou sentir feliz no céu. Lá no céu tem tudo, porque agora a gente se sente mal aqui na terra. Depois que a gente nasce de novo, a gente começa a se sentir estranha neste mundo. Por isso que a gente gosta mais de estar na igreja do que em qualquer lugar. Você fala, por que a gente gosta tanto de estar na igreja? Porque o novo nascimento te colocou em contato com as coisas espirituais. Quando você volta agora, segunda-feira, para o trabalho, você vai ouvir conversas vãs, você vai ver o que domina os homens, né? O interesse, a ganância, a correria e tal. Você fala, meu Deus, estava tão bom no culto ontem estava bom, mas hoje essas conversas para mim, hoje esses assuntos, hoje o que para o mundão parece fumaça, para mim é uma tristeza, viu? Isso é uma tristeza, eu tenho que conviver com isso, ai meu Deus. Até quando eu vou ter que ficar aqui? Eu quero ir embora logo. Verdade é essa, irmãos. Verdade é que o homem sem Cristo, que amanhã nós vamos ter que ver e conviver com muitos, você vai deparar só com ideais humanos e terrenos, né? Então, o próprio homem tem que agradecer a Deus e dizer, Senhor, se eu tenho que ir para o céu, então eu preciso mesmo de um novo nascimento. Jesus estava certíssimo quando disse, necessário vos é nascer de novo. E a última coisa para terminar, o novo nascimento, ele é necessário por causa agora do próprio céu, agora do lado do céu. Se Deus permitisse que somente um pecador entrasse no céu sem o novo nascimento, isso é claro que não vai acontecer. Mas imaginemos que Deus permitisse que só um, no meio de milhões, só um só deixa ele entrar no céu sem o novo nascimento. Se isso acontecesse, que não vai acontecer, o céu deixaria de ser o céu. Você sabe disso? O céu deixaria de ser o céu. O céu é um lugar de coisas novas. Não vai entrar a velha natureza lá. Não vai entrar velhos homens lá. Vai entrar uma nova criatura gerada de novo pelo Espírito Santo.
Se entrasse, deixaria de ser o céu deixaria de ser um lugar de perfeita justiça e eterna felicidade. Fala, mas é só um pecador que vai entrar da forma grosseira dele lá. Irmãos, quantos homens precisou na terra para que o pecado desandasse tudo e trouxesse toda a maldição que trouxe sobre esse universo? Olha, só precisou daquele primeiro casal. Não precisou mais do primeiro casal de alguns filhos para ter o primeiro assassinato. Para começar a ter violência, a ter roubo, a ter crime, não precisa de muitas pessoas, não. Uma só já é suficiente. Você fala, mas uma só pecadora já torna o mundo pervertido. O problema é que o homem não tem apenas problema, ele é um problema. E por isso que ele tem que nascer de novo, porque senão ele não deixa de ser um problema. Isso de novo é um problema dentro do céu, e o céu não é lugar de problema. O céu é lugar de gozo, paz, alegria, regozijo, satisfação. O céu deixaria de ser o lar dos redimidos. O céu deixaria de ser o lugar do amor perfeito. O céu deixaria de ser o lugar das recompensas e do descanso eterno. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então nós temos que explicar isso para os pecadores, para os não cristãos, que eles não têm opção. Eles precisam querer nascer de novo, eles precisam desejar o novo nascimento para sair do mundo de iniquidade, porque Jesus disse que aqueles que praticam iniquidade serão afastados dele eternamente. Eles precisam do novo nascimento para não incorrer na condenação eterna. Eles precisam do novo nascimento para sentir bem no céu. Eles precisam do novo nascimento para não levar para o céu contaminação. É isto que a Bíblia diz, quando Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. E finalizando então, Paulo termina ao dizer as palavras que o Senhor conhece os que são seus. Paulo diz o seguinte, olha irmãos, numa grande casa, há vasilhas, há vasos feitos de ouro, de prata, bem como alguns vasos feitos de madeira e de barro. As vasilhas mais caras serão usadas para os hóspedes. As vasilhas mais baratas serão usadas na cozinha ou para pôr o lixo ou outra coisa lá na mesma casa. Mas se você ficar afastado do pecado, se você abandonar a iniquidade, afastar da iniquidade, você vai ser uma vasilha feita do mais puro ouro, o melhor da casa, de tal maneira que o próprio Cristo poderá usá-lo para os seus mais altos propósitos. E se você vai se contentar a ser, dentro de uma casa, você vai se contentar em ser apenas o vaso do banheiro? Você quer ser o vaso apenas de pôr o lixo? Ou você quer ser o vaso para enfeitar a sala do banquete, o lugar da recepção? Você quer ser aquele vaso lindo que vai enfeitar, que vai abrilhantar o salão da recepção mais cara e mais perfeita da festa? Paulo está dizendo, você pode escolher que tipo de vaso você quer ser. Você quer ser de vaso de barro, de pau, de madeira? Ou você quer ser vasos escolhidos do Senhor para ornamentar a casa do Senhor e o reino do Senhor? Fuja de qualquer coisa que lhe provoque pensamentos malignos. Aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor, sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm o coração puro. Eu digo novamente, não se deixe envolver em discussões tolas que só perturbam as pessoas e as deixam irritadas. O povo de Deus não deve ser turbulento, devem ser amáveis, mestres, pacientes, ajudando os que estão no caminho errado. Vamos fugir da iniquidade, vamos nos aproximar do Senhor, vamos ser vasos de honra. O Senhor conhece os que são seus, aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Curve a sua cabeça. Querido Jesus,
Dá-nos o devido temor, Senhor, para não ficarmos apegados com aquilo que desagrada os teus olhos, com aquilo, Senhor, que ofende a tua santidade, com aquilo que está completamente contra a natureza do novo nascimento. Senhor, nós queremos viver à altura da tua chamada, da tua escolha, do teu querer, Senhor. Não queremos ser cristãos de verbos, queremos ser cristãos de obras, de frutos, de glória ao teu nome, de engrandecimento ao teu nome. Abençoe todos esses irmãos que vieram aqui nesta noite, que o Senhor possa plantar no coração deles um novo temor, uma nova convicção, um novo desejo de apartar-se cada dia mais da iniquidade deste mundo, este mundo sem leis, sem regras. Nós queremos viver sob a luz da tua palavra, queremos seguir esses trilhos maravilhosos da sua verdade, da sua luz, porque estamos indo para um reino eterno, um reino que sobrevirá sobre todos, que vai encher este planeta, encher esse universo. Pai Celestial, nós te louvamos por tudo nesta noite, te dando graças, entregando nosso viver, nosso pensar, nosso existir. Queremos viver esta lei, a lei do Espírito, que nos coloca acima, Senhor, de nossas debilidades e nos faz santos para a glória do nome de Jesus.